Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes e Cíntia Lanzoni. Boa noite, nosso público querido, boa noite a vocês, nossos amigos, sejam bem-vindos a mais um Conversar é Preciso, aquele programa pela rádio baruchfm.com que leva a vocês a mediação privada, aquele jeito de resolver conflitos por meio da mediação fora do Poder Judiciário. Boa noite, Cíntia. Nós estávamos comentando, nesta primavera, inverno, verão. Boa noite, gente. Hoje, ao vivo, finalmente, de novo, né? Ao vivo. Nas terças, 19, vamos lá. Segunda-feira, às 10 e sexta-feira, às 17, tá? Tentamos sempre ao vivo às terças, às 19. E aqui em São Paulo tá um frio. De lascar. Semana passada tava um calor Senegal, né? E agora, senegalês o calor. E agora tá um frio polar aqui. E caso vocês não nos ouçam direito, pedimos que mandem aí pra gente, porque a gente está testando um novo microfone. Como vocês podem ver, não tem microfone aqui na mesa. Então a gente está testando o microfone ali, que vocês não veem. Aquele de TV rica. Então, se ficar baixo, eu falo alto, né? Porque eu tô surda, então eu falo alto. Então, vocês vão ouvir e até vão falar, gente, para de gritar, não faz a louca. Mas a Lígia, se vocês não escutarem, manda aí pra gente que a gente aumenta o tom, falou? A minha voz, ela é pequena. Não é muito grande. É porque você é lady, você fala bonitinho. Eu sou meia surda, que não escuto e grito. Ai. Mas vamos falar, ó, gente, a gente tá aqui pela Rádio Baruch FM, como sempre, pelo Fake, tá bom? Temos também o nosso site, que é Suceder e Mediacão, né? Temos o Zap, o nosso WhatsApp, que é 11, que é aqui em São Paulo, 991455258. Estamos no Insta e estamos no Face, Suceder e Mediacão. Falou? E ao vivo, às terças, às 19, mesmo nesse feriado, que nós somos... Glorioso. Exatamente. Glorioso mesmo. Segunda-feira às 10 e sexta-feira às 17. Falou? É isso aí, Lê. É isso que você tinha para declarar no momento. No momento é só isso. Olha, pessoal, nós separamos hoje um tema que é do interesse não só de todos que nos ouvem, mas também do mundo inteiro, né? Que é os conflitos ambientais. Essa destruição sem medidas do planeta Terra, né, que o homem está conseguindo realmente. Por desastres naturais, por vezes, que acontecem pelo aquecimento global, por causas que os homens provocaram, e também por problemas de estrutura de empreendimentos, ou de falta de estruturas de empreendimentos, e que acabam causando desastres como o de 2000 na Baía de Guanabara, do Golfo do México, com despejo de óleo, né, de milhões de litros de óleo, nos dois casos, e de Mariana, da Samarco, né, que tem um braço lá na Vale também. E, enfim, essa escalada violenta do desrespeito à natureza, né, Cíntia? É uma coisa assim que parece que não tem freios, e a maior, a nação líder do mundo, mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, os Estados Unidos da América, então sai do Acordo de Kyoto, nessa administração Trump aí, né, que é um Trump mesmo.
Você sabe, e você sabe. E causa. Não, e assim, vai na contramão, de né? tudo, Nessa ilusão, só para continuar, só para acabar o raciocínio, nessa contramão de tudo, ainda nessa. Achando, né, porque convém, na verdade, porque isso já está demonstrado que não é assim, que você não pode enriquecer, que a nação não pode enriquecer sem poluir. Ou seja, como é que você vai produzir sem poluir? Então, se tem essa ilusão, esse mito que você vai ficar mais pobre, se cortar essa poluição ambiental pelo carvão, pelos combustíveis fósseis, a degradação pelo abatimento de árvores e de florestas, enfim, tem esse mito, né? Então eu vou ficar mais pobre. Quando é só, nós temos tecnologia para tudo, inclusive para isso, é só investir nisso, né? Então, é uma coisa assim assustadora, e nós hoje vamos começar a tratar dessa questão da mediação em questões, em conflitos relacionados ao meio ambiente, que é um verdadeiro desafio, sim, é um desafio. Nós estávamos conversando sobre isso e é um grande desafio. O que você ia dizer? Eu ia dizer que eu lembro que o primeiro grande desastre assim, que teve foi Chernobyl, que, salvo engano, foi em 85. Acho que foi em 85. Salvo engano. Que foi um acidente nuclear na Rússia, em Chernobyl, que Chernobyl até hoje, eu vi fotos, é uma cidade fantasma, é surreal. E a galera com um caderno em cima da mesa, que a galera estava assistindo aula, sabe assim, ursinho. Chernobyl é uma cidade que você pode ficar 15 minutos e ir embora, não pode ficar mais. Até hoje, até hoje. A radiação. Né? Exatamente, eu me lembro desse desastre, né? Lógico que eu tinha acabado de nascer em 85, era uma piquerrucha da montanha, né? Mas era muito precoce. Eu era precoce, eu já entendi o que estava acontecendo. Mas de lá para cá, eu percebo uma melhora, mas ainda tá ruim. Eu percebo a melhora, porque eu acho assim, quer dizer, eu não acho nada, só acha quem perdeu. Eu percebo que esses desastres, é ruim, né? Mas a humanidade tem que chegar num ápice da coisa errada, de dar algum desastre, como Chernobyl, Fukushima, Mariana, o Golfo do México, a Baía de Guanabara, e assim vai, né? Chegar nesse ápice de desastre ecológico para falar, não, vamos repensar a nossa postura diante do meio ambiente, vai ter um desastre nos Estados Unidos ecológico. Porque não dá, houve, né? Esses incêndios na Califórnia. Exatamente. Essa descompensação, né? Do aquecimento já foi diagnosticado. Já houveram. Porque não era desse jeito. Não. E está cada vez pior. Né? Já houveram. Agora, eu percebo uma melhora. Mas mesmo assim, por exemplo, aqui no Brasil, o último desastre, Mariana, percebeu que a ferida ainda é muito aberta, né? E não é tratada. É uma ferida que você vai lá, faz um curativo meio superficial, mas não costura. É como se você tivesse tido uma ferida muito grande no seu corpo, que precisa ser suturada, que precisa de uma cirurgia, precisa consertar um osso. E aí, o que eu faço? Eu vou lá, passo um Fernegan e mando você para casa. Não te dou analgésica. É essa a sensação que eu tenho hoje, depois do desastre de Mariana. Apesar de perceber que melhorou. Mas aonde que você vê melhor? Eu acho que na consciência na consciência do indivíduo, do cidadão. Indivíduo, mas dos estados não. O estado tá. Dos estados não, eu não do vejo, indivíduo. Não vejo. Eu acho que é o indivíduo, sim, né? Eu, você, o indivíduo como. Porque a água bate. Exatamente. No bumbum do povo, das pessoas, né? Da população mesmo. Quem sofre com isso somos nós. Não são as pessoas que estão encasteladas, né, nos seus gabinetes, nos seus palácios. Não, somos nós. Somos nós. Você vai fazer uma viagem para algum lugar aí do mundo e, de repente, você se vê no meio de uma... Hoje mesmo, de uma tormenta ou de um incêndio, de um negócio que você não estava esperando. No Instagram do Greenpeace, uma geleira, e aí eles colocaram uma foto dessa geleira, 2000 e agora. 2000 branca a geleira, né? Linda, branca. Agora, alguns pontos só de neve.
falando do aquecimento global, falando disso que você está falando. Isso é uma realidade. Os ursos polares, né, não tem mais onde ficar ali. Exatamente. Porque o inverno é cada vez mais curto, né, e mais quente também, né? Porque parece assim que 2 graus não é nada, mas é. Se você perder 1 grau por ano, meio grau que seja, os centésimos, é muita coisa, muita né? coisa. No planeta inteiro é muito significativo. Eu acho que há uma melhora dessa conscientização do indivíduo. É isso que, né? Agora, dos estados, das empresas que faturam, exatamente. Aí que tem o poder econômico econômico. Por consequência, político Exatamente. também, né? Exatamente. Lá mesmo nos Estados Unidos, o Trump, ele conseguiu se eleger também porque ele acenou para os usineiros de carvão que iria continuar, né? Fomento, como com as armas também, com todo esse pessoal aí, né? Então, gente bonita, e saiu do Acordo de Kyoto, né? Então é significativo, né? A maior e melhor e mais rica nação do mundo, berço da democracia ocidental, vamos dizer assim, né? Tem essa atitude, né? Fica na mão de uma pessoa, né? Na verdade, né? Porque impõe a sua vontade pelo poder da caneta, né? Pela querência política, né? Pelo mesmo. Poder político. E há a possibilidade, você falou do desafio da mediação na área ambiental. Por que é um desafio? É um desafio porque sempre quando há um desastre ecológico de grande amplitude, né? Ou uma usina nuclear, ou o desastre de Mariana, ou a Baía de Guanabara, que nós vamos falar mais a miúde sobre ela, porque o desastre de Mariana, ele é uma coisa apartada, né? Precisamos tratar, não vamos falar en passant hoje, porque não dá tempo. Mas o que acontece? Você tem no que a mediação pode contribuir, né? E muito, porque um conflito ele é multipartes. Quando você tem um tipo de desastre desse, você tem órgãos públicos envolvidos. Além de todas as vítimas, de todo mundo que sofreu com aquele desastre, você tem órgãos públicos das 3 esferas. Então, você tem prefeitura municipal, o Estado e a União. Dentro de tudo isso, vocês têm vários órgãos que deveriam estar atentos a essas coisas. É que nem o viaduto que caiu, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Caiu um viaduto, é a segunda maior saída. Da cidade. A segunda maior saída da cidade. O viaduto cedeu. Cedeu 2 metros e está cedendo em milímetros, agora foi amparado. Mas, assim, tem 75 viadutos e pontes em São Paulo nessas condições. Só que o que acontece? Agora está todo mundo correndo feito loucos, dizendo que vão fazer revisão e tudo, tal, mas é assim que é aqui, né? Não se faz essa revisão. E, de vez em quando, um cai, não morreu ninguém. E foi de madrugada, né? Foi de madrugada. É o acesso para a marginal, para as estradas. Então, nós viveremos dias muito difíceis. Até nós estávamos brincando hoje, eu e a Cíntia. Cíntia, você não tem que ir lá em Osasco, né? Porque, assim, tudo que você tiver que fazer, que tiver que passar por ali... É porque é do outro lado do rio, né? Do outro lado do rio. Tem que atravessar o rio. Então, assim, é muito complicado. Então, o que acontece? Não há esse trabalho de prevenção, um trabalho de prevenção, vamos dizer assim, pensando só na técnica, que nós vamos pensar, né, pessoal, num país idealizado, né? Nós estamos falando de uma coisa ser, né? Do dever ser, né? Não do ser. Então, não há isso no país, aqui no Brasil, não há isso. Então, o que acontece? De repente, a gente toma os sustos, né? E se sobressalta com eles, o caso de Mariana, o caso da Baía de Guanabara. Mas, então, o que acontece? Por que é muito difícil? Então, em cada uma dessas esferas de poder, você tem os órgãos, né, que deveriam estar cuidando disso, fiscalizando a Samarco, fiscalizando a Petrobras, que causou o derrame de óleo na Baía de Guanabara, que ficou 9 horas sangrando ali milhões e milhões e milhões de litros de óleo. Mesmo porque o trabalho que eles fazem é um trabalho, no princípio, na base,
só exercido pelo Estado. O Estado dá uma autorização para você, né? Então, quer dizer, na verdade, o Samarco é um braço do Estado ali trabalhando. Quer dizer, que a extração... Dúvida. E tem a Vale também. Exatamente. A Vale do Rio Doce ali. Né? Vale do Rio Doce por isso. Exatamente. E foi o que destruíram, né? O Rio Doce e mais o que tivesse à frente, até o Espírito Santo. Porque a extração de madeira, de pedra, de petróleo, quem pode fazer é o Estado. O Estado, numa licitação, passa essa competência de extração para o particular. Quer dizer, a Samarco, de modo bem tosco, é o Estado. Ela está fazendo uma função estatal. Sim, exercendo uma função estatal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? O mínimo que a gente espera é que o Estado regulamente, já que ele regulamenta essa extração, a possibilidade dessa extração, a competência de quem extrai, ele também tem que legislar e verificar, né? E aplicar, né? E aplicar como é que isso aqui está sendo... Como é que está sendo feito. E vocês vejam também, né, Cíntia, que não é uma coisa esperta, inteligente, né? Porque, assim, a Samarco tem um prejuízo absurdo, né? Embora não tenha pago ninguém, feito nada, mas ficou sem funcionar um tempão. Tem que refazer um monte de coisas lá. Quer dizer, o prejuízo é enorme, não só do ambiente, da natureza, das pessoas que morreram, que tiveram suas vidas completamente destruídas, né? Também, sabe, fica aí, tudo que você construiu, você destrói, né? Então, quer dizer, é uma ganância, e a ganância ela é burra, né? Porque, não, sabe, é um negócio que acaba caindo na cara, né? Caindo em cima de você. Então, por que a mediação nessa área é algo muito desafiador e muito difícil de fazer? Bom, vocês já podem imaginar. Vamos pegar a Samarco de novo, vamos falar só superficialmente, eu repito, mas que é um caso tão histriônico, tão grave, que fica mais fácil para dar o exemplo. Depois a gente fala da Baía de Guanabara. O que acontece? Você tem ali, em Minas Gerais, quer dizer, tem muita mineração. Minas sempre foi, ela é totalmente recortada e violentada em função dessa riqueza mineral que tem, né? Daí, faltam 15 minutos, pessoal, vai dar para a gente começar o assunto só, tá? Mas assim, essa riqueza mineral foi acabando com o solo em Minas Gerais, né? Acabando ao longo dos anos, desde sempre, desde que o Brasil foi descoberto, né? Desde que o Brasil foi descoberto, Portugal enriqueceu com o ouro retirado das Minas Gerais, com as pedras preciosas retiradas de Minas Gerais. Você vai a Lisboa, lá tem um museu, você conheceu lá? O Museu das Carruagens. Carruagens de ouro. Uma coisa assim, muito prática, necessária, né? Como vinha daqui, ficava baratinho. Então, assim, a Cíntia estava me falando daquela questão... Numa região lá de Minas Gerais, tem uma cratera que se deu em função da retirada de uma, como se fala, uma mina de pedras, de areia, uma extração de areia, de pedras, né? E como que fala o nome mesmo? Se é uma que o João tem? É uma pedreira. Uma pedreira. Então, que dá para ver da Lua. Você vê a Lua, a muralha da China. E essa falha no meio da mata. No meio da mata, você vê da Lua. Os astronautas viram lá de cima, né? Exatamente. Então, isso tudo é muito grave. E mais grave, e hoje está muito difícil de resolver a questão social ali, porque quando você fala em meio ambiente, uma mediação meio ambiente é uma mediação socioambiental ou ambiental social, como queiram. Por quê? Porque você tem um envolvimento do ambiente e das pessoas, né, cujas vidas foram destruídas. E você tem do outro lado, quem? A Samarco, por exemplo, que tem um poderio econômico imenso, poderio político imenso. Como é que faz para você equilibrar essa equação? Tão díspare, né?
Tão díspare, né? Como que faz? Então, a gente estava conversando sobre isso, e aí nós lembramos de um filme, que eu não, como é que chama o filme? Que é a Julia Roberts que faz, que o que eles fazem naquele filme, né? É um lugar que as pessoas morrem de câncer, com uma contaminação. Ellen Braskovich. Isso. Uma contaminação do solo, e as pessoas começam a morrer de câncer. E ela trabalha no escritório de advocacia, que pega essa causa, e ela vai de porta em porta para as pessoas assinarem uma procuração para entrar com uma ação coletiva. Agora, eu falei isso para a Li. Antes de vir para cá, a gente debate o caso. Só que a Li estava me dizendo, Cíntia, só que essa empresa, a Samarco, é responsável por 80% dos empregos de Mariana. Então, como é que você, como advogado, nós, que temos um escritório pequeno, que trabalhamos com mediação, conciliação, arbitragem, advocacia colaborativa, pacificação social, bem tutelado, né? Vamos pensar no bem tutelado. Como é que você faz um escritório como o nosso, né? Batermos de porta em porta, quem que vai assinar essa procuração? Ninguém. A maioria. Para nós entrarmos com uma ação, porque como é que você faz para essa equação dessa aqui, a Samarco, e a população começar a conversar de igual para igual? Essa população tem que se unir. Mas 80% dessa população é empregada por essa empresa. Então, não fecha essa conta. Não, eu preciso comer, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar conta. Eu vou mover uma ação contra a empresa que eu trabalho? As pessoas ficam rendidas, né? Elas ficam na mão do outro. Então, a economia da cidade acaba. Então, usando como exemplo a Samarco, o que acontece? Muito difícil a mediação. Muito difícil a mediação. Por quê? Porque não dá, as duas partes têm que querer conversar. E as duas partes têm que ter um mínimo de equilíbrio. Não dá para mediar se você tem uma parte que está aqui e a outra aqui embaixo. Como é que você resolve isso daqui? Esse é um tipo de caso, de conflito, que não dá para mediar, pessoal. Muito difícil. Como até agora, às vezes dá uma... Eu vi que teve uma caminhada, e agora, recentemente, mas nada fica resolvido. Por quê? Porque o poderio econômico aqui, ele continua determinando. Isso é muito perigoso. Quando você tenta uma mediação em que as partes estão tão, assim, desequilibradas, alguém vai se sobrepor ao outro. E é o que está acontecendo lá, né? É uma coisa muito difícil, porque existe, assim, a Samarco não tem interesse em, vamos dizer assim, em conversar, primeiro porque ela não tem razão. Segundo, porque ela não quer, de jeito nenhum, botar a mão no bolso e indenizar as pessoas, né? Pelo que foi feito. Porque é uma indenização que não é só o material que já foi, sabe, é uma coisa absurda. Não é só o bem material. Não é só o bem material. O prejuízo, lógico, você mensura, você consegue. É assim, a questão cultural das pessoas. A vida das pessoas foram destruídas. São pessoas que trabalhavam no campo, que viviam ali com a sua vaquinha, com a sua horta, com a sua plantação. E aí, como é que faz para resgatar isso? Aí enfia as pessoas em apartamentos, paga o aluguel, tira a pessoa de lá e enfia. Aí a pessoa fica depressiva, diz que o número de alcoolismo, né, das pessoas que viraram ou bebem e cometem atrocidades, ficam violentas, problemas domésticos de violência também, com as pessoas que residiam ali, que tinham ali a sua morada desde sempre. Tem gente que nasceu ali, né, que tinha nascido ali. Então, isso não dá para medir. Isso você não consegue resolver. Porque os bens tutelados nesse caso, né, se a gente até estava falando, são o meio ambiente e são o quê? As pessoas, né? O dano moral e material às pessoas. E eu acho que é legal, Li, a gente... Desculpa, você terminou? Não, terminei. É legal a gente falar que você aí de casa deve pensar, bom, mas tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? Né? Foi lá em Minas, Mariana tá longe, eu não sei onde você mora, né? Aqui em São Paulo, Mariana tá longe, né? Agora, eu vou só dar um exemplo. Fukushima
o acidente de Fukushima, no Japão, os peixes do Chile estão contaminados. É o mesmo mar, né? Então, acabou, o Rio Doce foi desaguar no Espírito Santo. Quer dizer, todos aqueles rios, riachos, fontes de água limpa, de lá de Mariana até o mar, porque não sei se vocês sabem, todo o rio termina no mar, foram contaminados. E o mar foi contaminado. É o teu peixe. É o seu mar que você vai se banhar agora no verão, que você vai para o Espírito Santo tomar um banho de mar. Que eu sou a psicopata das correntes marítimas. Eu sei todas as correntes marítimas e do ar. Não sei porquê. Eu gravei essa aula de geografia. Cíntia? Não sei, eu gravei essa geografia. Eu não sei o nome. Eu não sei o nome, mas eu sei os lugares que tem água quente e água fria. A pessoa... Que máximo, né? Que maravilhoso. Eu gravei essa aula. Nós vamos fazer um programa só de correntes e mediações sobre correntes e mar. Essa corrente, uma corrente que sai do Espírito Santo, passa pelo Rio de Janeiro ali, que esfria no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, e vai terminar em Santos. Quer dizer, é o mesmo mar, gente, desculpa, né? Então não adianta a gente vai falar, eu sou um grão de areia no universo. Você é um, a Lígia é outra, o Afrânio é outro, e aí todos nós formamos o deserto. Então não adianta você ficar pensando, elas estão falando de um desastre em Minas, não tem nada a ver comigo. Elas estão falando de uma cratera que dá para ver. Quer dizer, mas é o seu ar que você vai deixar de respirar puro. A gente aqui em São Paulo, a gente sente a diferença. Eu sinto a diferença. Eu tenho 41 anos, em 41 anos eu vivo em São Paulo há 30, na cidade de São Paulo. Eu sinto diferença. Sim. No ar, na chuva, nas possibilidades, clima, né? No clima. Nossa, mudou totalmente o clima, né? Mudou, então, o que a gente está falando aqui é dos desafios da mediação no meio ambiental. Mas você é o meio ambiental. Nós somos o meio ambiental. Né? Nós somos mais do que respiramos, mais do que comemos. Então, quando eu digo que eu acho que houve uma evolução de nós, indivíduos, né, da consciência, sim, mas a consciência sem uma ação não é nada. Não é nada. Né? Então, você tem que perceber que Mariana é você. Que a Baía de Guanabara, eu adoro o Rio de Janeiro, eu fui para a Ilha de Paquetá, sou fã da Ilha de Paquetá. Um lugar lindo, maravilhoso, que está hoje as moscas, porque a Baía de Guanabara é poluída. Porque grandes escritores tinham casa na Baía de Guanabara, porque iam nadar na Baía de Guanabara. Não sei se já foi ao Rio de Janeiro, já foi à Ilha de Paquetá, é um lugar maravilhoso. Mas que não dá para... As pessoas não compram casa lá, porque não dá... A Ilha de Guanabara... a Baía de Guanabara acabou, tá poluída. Hoje você desce de avião ali para o Santos Dumont, né, pessoal? A hora que o avião vai pousar, que se bobear, cai dentro da Baía de Guanabara... você vê o lixo, você vê toda a poluição de dentro do avião. É uma coisa impressionante. Muito triste. Então, e nesse derramamento de óleo que você foi à época para o Rio, você falou que dava para ver. Sim, você pousava ali no Santos Dumont, você via toda a mancha ali, imensa, né? A Baía de Guanabara é enorme, né? Não sei nem o tamanho que é, mas é uma coisa que o olhar não alcança, né? Nem de avião, né? Muito grande. E você via aquilo ali. Então, assim, hoje o mundo está muito pequeno, né, pessoal? É muito fácil de você falar com qualquer um, de você ver qualquer um, de você chegar a qualquer lugar. O patrimônio natural é nosso. É nosso. Né? Você estava falando do Chile, né? Do atum, que fica lá. O que acontece? É o Oceano Pacífico. É o Oceano Pacífico. Você imagina, o cara está lá no Japão, Fukushima... Pela corrente. Vem pela corrente. De água. Pela corrente de água. Que nem a corrente sanguínea nossa, exatamente. Né? Você injeta aqui, se é veneno, você vai morrer. Vai morrer. Não tem jeito. Então, eu acho que o maior desafio nosso aqui é mostrar que é um desafio a mediação. Em qualquer área é um desafio. Então, né, na ambiental também mas não está muito perto da gente. Né? A gente fala de direito de família muito perto, direito penal muito perto, empresarial muito perto. Mas o direito ambiental é teu. Esse patrimônio ambiental é teu. Nosso, né, pessoal? É da humanidade. Exatamente. Quando fala que a Amazônia é da humanidade, é por isso. É da humanidade. Porque é mesmo, não é um pleonasmo, um exagero. Não, é verdade. Não é uma viagem. Não, quando você joga lixo, vocês não jogam, nossos ouvintes não jogam lixo na rua. Quando uma pessoa joga o lixo na rua, não observa as regras municipais, ela está acabando com o meio ambiente, ela não com a casa dela. Com a casa dela. Diminuiu a chuva em São Paulo porque existe uma corrente de ar que saía da Amazônia, que sai ainda da Amazônia, vem
vem, atravessa o Brasil inteiro e passa por São Paulo. Ai, que sensacional. Aqui era uma cidade, a terra da garoa, porque a Amazônia era maravilhosa, né? Então, essa corrente, viu? Alguma coisa foi útil lembrar as correntes de ar, claro, sai de lá e passa por São Paulo. Por isso que nós éramos a terra da garoa. É fascinante. Por isso, aí, acabando com a Amazônia, vai acabar com a chuva aqui. Acaba com tudo, e diminuiu muito. Exatamente. Aqui. Então, tivemos um problema de seca. Então, sim. É aquilo. Sim. É. Falta 5 minutinhos. Esse assunto, ô Afrânio, esses 5 minutos para a gente começar já o Conversa na Varanda? É. Já? Tá. Então vamos encerrar. Esse assunto não acabou, tem muita coisa ainda para falar com vocês. É bom que dá para a gente dar um pouco mais, né? Muito interessante. Tem bastante coisa, é muito rico. E eu acho que traz para a gente essa necessidade. Essa consciência, né? A conscientização, sim. É isso é exatamente o que eu ia falar. Consciência. A Franda, põe a musiquinha de Mulheres Ricas do Conversa na Varanda, por favor. Bora, gente. Hoje, dia 20 de novembro, é o dia da consciência negra. Aqui em São Paulo é feriado, em outros estados do Brasil, alguns são, outros não são, mas aqui em São Paulo é. Então, eu e a Ali chegamos à conclusão na nossa conversa que íamos conversar sobre esse feriado tão importante, que é mais que um feriado, é a consciência negra, tá? Então, por que consciência negra? Da onde veio? Eu ainda continuo escrevendo no papel, tá, gente? Adoro. O papel e lápis, a Ali já ainda escreve no lápis. Dia 20/11 foi a morte do Zumbi dos Palmares, líder quilombola. Palmares ficava entre Pernambuco e Alagoas. E a morte do Zumbi foi dia 20 de novembro de 1695, por Domingos Jorge Velho, um bandeirante. Um bandeirante. Exatamente. Um bandeirante assassino. Essa descoberta foi só em 1970, por historiadores, tá? Motivando os membros do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Esse movimento falou, gente, a gente precisa ter pelo menos o dia da consciência negra, que seja dia 20/11, dia da morte do Zumbi. Aí, em 2003, falaram, beleza, dia da consciência negra. E, em 2011, a União, agora você já sabe a diferença entre União, Estado, Federação e tudo mais, a União disse para os estados, olha, na Lei 12.519, de 10/11/2011, eu faço que esse dia 20/11 seja um feriado nacional da consciência negra, certo? Então, a partir dessa data, agora de 2011, dia 20/11, os estados que entenderem, né, por si, os municípios também, têm essa data como o dia da consciência negra. Aí eu achei legal, eu e ele, nós estávamos conversando sobre personalidades que nós não conhecemos, negros, e que fizeram a diferença na nossa sociedade, tá? Então, eu peguei dois homens, eu vou citar outras mulheres aqui, desculpa ali. Eu vou citar algumas mulheres também, mas 2 homens que eu peguei a história. Porque são nomes, por exemplo, aqui em São Paulo são nomes de rua. Eu sei que tem ruas com o nome dos dois. No Rio, em Salvador e em BH. Que é o Teodoro Sampaio, que eu até brinco, eu falo o Teodoro Sampaio. O Teodoro Sampaio, vou falar um pouquinho da história do Teodoro primeiro, tá, gente? O Teodoro Sampaio é filho de uma escrava e um padre. Nasceu em Purificação, na Bahia, em 1855. Seu pai, um padre, Manuel Sampaio, mandou o Teodoro para o Rio de Janeiro, ainda criança, e matriculou no Colégio São Salvador. Em 1877, o Teodoro se formou em engenharia. Por anos, trabalhou como professor de matemática e desenhista do Museu Nacional, para poupar dinheiro e comprar a alforria da mãe e do irmão. Olha que absurdo. Ele era engenheiro, alforriado, porque era filho de um padre, mas a mãe e o irmão continuaram escravos lá na Bahia. Que foi lá e teve o filho com o padre. Com o padre. O padre alforriou o filho, mas a mãe... Não, alforriar o filho. Exatamente. E não alforriou a mãe. Não. Em 1879, Teodoro Sampaio participou da expedição científica do Vale do Rio de São Francisco para estudar os portos do Brasil e a navegação no interior do Brasil. Ele ajudou a fundar aqui em São Paulo o Instituto de História e Geografia de São Paulo, que é agora da USP, e em 1894, e a Escola Politécnica, aqui da USP em São Paulo, Escola de Engenharia Politécnica, em 1930. Morreu em 1937, no Rio de Janeiro.
o Teodoro Sampaio, tá? E o André Rebouças, que é uma grande avenida aqui em São Paulo, Avenida Rebouças, que tem no Rio também, tem na Bahia e em BH. Neto de uma escrava alforriada, é filho de Antônio Pereira Rebouças, advogado autodidata, que tornou-se conselheiro de Dom Pedro II. Nasceu na Bahia, em Cachoeira, família negra de classe média em ascensão. Ele também é engenheiro, responsável pela construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. A mesma estrada que a gente usa até hoje. Linda! Linda. Maravilhosa. Abolicionista, ele criou só com, tá, gente? Amiguinhos, como diz minha mãe, me digas com quem andas que direis quem é. Machado de Assis, Joaquim Nabuco e outros. Só. Assim, uma galeria. Pouca coisa. Bobagem. Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Com o fim da escravidão, em 1888, e o final da monarquia e proclamação da República, que comemoramos agora, dia 15 de novembro, em 1889, o Dom Pedro e seus pares foram mandados para o exílio. Com ele, André Rebouças. Em 1898, deprimido, não tinha fluoxetina naquela época, né? O Freud estava começando, vulgo Freud, começando a falar sobre psicanálise. Ele estava um pouco deprimido, bobagem. Por conta do exílio, André Rebouças jogou-se de um penhasco perto de onde vivia, na cidade de Funchal, em Portugal. Então, matou-se pela depressão. Vou citar alguns nomes aqui bem legais para vocês darem uma olhada. Tia Ciata, primeira sambista de roda de samba do Rio de Janeiro, da Umbanda, do Candomblé, na Praça 11. Dê uma olhada, vale a pena. Zumbi dos Palmares, Dandara dos Palmares, que era a esposa de Zumbi, que se matou. Quando mataram, acabaram com o Quilombo dos Palmares. Dandara preferiu se matar, voltar a ser escrava. Você vê o que, né? Milton Santos, Machado de Assis, Lima Barreto, Carolina Maria de Jesus, uma excelente poetisa, Abadias do Nascimento, e Sueli Carneiro, ainda viva. Ela tem aqui em São Paulo um Instituto da Mulher Negra que chama Gélides. Vale a pena dar uma lida, tem um site bem legal, você recebe informativos. Gélides, é o Instituto da Mulher Negra. Vale a pena dar uma olhada, tá bom, gente? E para terminar nosso programa, Nelly, quer mandar beijo, quer falar alguma coisa para alguém? Estou meditando aqui. Nós vamos mandar uma música sobre todas as questões pautadas aqui, né? Sobre o desafio da mediação no meio ambiental. E o nosso chamego, nosso afeto à população negra, mulheres, homens, crianças, excluídas, incluídas e exclusas do nosso povo. Então, os Tambores de Minas Gerais, por um excelente cantor, intérprete, também negro, Milton Nascimento. Só isso, pessoal. Um beijo, ótima semana. Curtam a música, é linda. Era um, era dois, era 100, 1000 tambores e as vozes do além. Morro velho, senzala, casa cheia, repinica, rebate.